Saudações, meu irmão, minha irmã. Espero que a graça do Senhor esteja contigo. Obrigado por estar desse lado partilhando a palavra do Senhor. Estamos em 23 de dezembro para estudar o livro de Romanos, capítulo de número 9. O apóstolo Paulo continua a sua incursão a respeito da justificação pela fé e a respeito de Jesus Cristo. E para algumas Bíblias que decidem colocar os temas, o tema dos primeiros versículos deste capítulo é a tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus. E justamente essa tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus nos apresenta a primeira lição que nós elegemos para esse estudo de hoje. E a primeira lição seria que a infidelidade dos nossos irmãos deve ser motivo de tristeza e de oração. Paulo diz que, se ele pudesse, gostaria também de ser anátema de Cristo por amor dos seus irmãos. Ou seja, se os irmãos vão ser castigados por não aceitarem Cristo, ele gostaria também de poder estar nessa condição. Ou seja, ele ama tanto os irmãos que ele sente que, apesar dele ter despertado, ainda assim, se não fosse pela misericórdia, ele poderia aceitar a mesma punição que Deus daria para aqueles que não creem no seu nome, porque Paulo continua a apontar para a sua grande imperfeição. Paulo aqui desperta em nossos corações esse desejo de tristeza, esse desejo de intercessão por nossos irmãos que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por nossos irmãos que ainda têm resistência a determinadas verdades, aceitam umas, mas não querem saber das outras, ou seja, parcializam o entendimento da palavra e não pode. A Bíblia diz que quem falha no mandamento falha em todos. Infelizmente, todas as nossas igrejas estão divididas, cada um quer obedecer o que lhe convém e aceitar aquilo que acha ser o mais certo e não aquilo que determinadamente a Bíblia já fez menção, como aconteceu e está a acontecer com os judeus, que apesar de todas as profecias que apontam para Cristo, ainda assim estavam se recusando a crer que aquele que esteve entre eles de facto era Cristo. E o porquê você já vai saber. Aqui precisamos despertar no sentido de que há pessoas que se alegram quando veem os outros a viver uma vida desviada da vontade de Deus. Há cristãos que até fazem venha e batem palma quando veem os seus irmãos a andarem deslealmente, porque eles sentem que o evangelho é um privilégio deles, sentem que Deus vai se entristecer tanto com essas pessoas que andam mal, que vai se alegrar somente com elas que andam bem. Mas não é assim que o evangelho funciona. Quando vemos os nossos irmãos desviados, devemos nos entristecer e chorar pelas almas deles em oração. Infelizmente, há alguns que não sabem, mas são tomados pela ganância e o egoísmo, que entendem que se uns estão a andar mal, nós estamos a andar bem. Parece que as bênçãos todas, até deles, será para nós. O importante é limparmos o nosso nariz e pronto. Não. Aquilo que fez Cristo morrer não foi uma ação que ele mesmo tivesse praticado, mas foi uma ação que os homens praticaram, e Cristo se rendeu e abandonou a sua glória por causa de colocar o outro em primeiro lugar. Que esse desejo nasça em cada um de nós, para que não nos alegremos quando vemos os nossos irmãos perdidos na droga, no álcool, na prostituição, no adultério, na fornicação, nos roubos. Que isso, que não possamos nos alegrar, porque há pessoas que até se alegram quando ouvem que um certo homem, uma certa mulher que era usada por Deus caiu num determinado pecado. Se alegram porque para ele, com quem diz, acabou a credibilidade para aqueles, agora a credibilidade será para mim. Não, esse sentimento é puramente satânico. Por favor, meu irmão,
sempre que o teu coração promover em ti alegria por causa da queda do outro ou por causa da imperfeição do outro, rejeite esse sentimento e coloca-te em oração a favor dos teus irmãos, porque isso é o que Jesus no nosso lugar havia de fazer. E a segunda lição que nós podemos atestar aqui vai aparecer do versículo 6 ao versículo 13, onde nós colocamos o seguinte: aceitar Jesus é a condição para sermos filhos de Deus. Paulo discorre sobre Abraão, Paulo discorre sobre os judeus e fala do processo de adoção que os judeus têm por causa de Abraão. Mas só que ao falar do processo de adoção, Paulo começa a introduzir a vontade de Deus. Deus rejeitou Ismael e elegeu Isaac, e quando esse Isaac vai gerar Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú. Ou seja, Paulo conta toda a história sobre a palavra da promessa. Paulo conta toda a história sobre a relação de Deus com os patriarcas, e Paulo traz aqui algumas noções importantes, por exemplo, do privilégio que o povo de Israel tem por ser eleito como filhos de Deus. Por exemplo, fala da própria aliança, fala da devoção mediante os ensinamentos no tabernáculo. O apóstolo Paulo fala da glória de Deus que diferenciava Israel dos outros povos. Enfim, fala de muitas coisas. Só que Paulo agora está diante de um povo que não compreende que Abraão sempre foi acercado de promessas. Todos os patriarcas sempre viveram debaixo de promessas e de uma linha profética, e que toda a lei e toda a profecia se resumia então em Cristo, se resumiria no Senhor Jesus. E é isso que eles não querem aceitar. Os judeus estão a se envaidecer, considerando-se filhos de Deus por causa de Abraão. Só que Paulo está a dizer, já não funciona desse jeito. Por quê? Porque vocês eram filhos de Abraão por causa da lei, mas a lei fracassou e Cristo veio, e ele mesmo é a lei e os profetas, e tudo se cumpriu nele. Logo, já não nos achegamos a Deus por causa de Abraão, nos achegamos a Deus por causa de Cristo. Em Abraão nós temos sim a fé, a paternidade, e não se despreza a aliança que Deus fez com Abraão. Pelo contrário, Cristo é a consumação da aliança que Deus fez com Abraão. Mas infelizmente os nossos irmãos não querem aceitar isso, e isso continua a entristecer o coração de Paulo, e você já vai entender o porquê. E a terceira lição aparece do 14 ao 21, os versículos nesse caso, onde atestamos que Deus é justo e a sua vontade prevalece para sempre. Os irmãos estão a perguntar para Paulo, então se é Deus quem determina todas as coisas, por que ele nos culpa pelos pecados que cometemos, se ele é que determina os bons e ele é que determina os maus? Irmãos, esse assunto causa uma grande divisão a nível da teologia. Esse assunto é uma discussão em tudo quanto é lado em que existam pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Por isso nós não nos vamos alongar nesse assunto, mas seremos telegráficos como o apóstolo Paulo. E eu começaria por perguntar: quem há na terra que possa julgar a vontade de Deus? Quem há no céu que possa julgar a vontade de Deus? Quem há em todo o universo que possa julgar alguma ação praticada por Deus? Porventura, temos nós alguma autoridade de levar Deus a tribunal para que julguemos-lo? E a pergunta seria: quem sairia em nossa defesa? Absolutamente ninguém. Quero aqui compreender, meus irmãos, que entre nós se levantam aquelas questões. Se Deus já sabia que Adão havia de pecar, deixou aquela árvore ali por quê? Se Deus já sabia que a humanidade se tornaria assim, então fez a humanidade por quê? Meus irmãos, Deus não tem como fechar os olhos à sua onisciência e omnipresença. Ele está presente em todo o tempo e ele tem ciência de tudo. Ele é a ciência de todas as coisas. Logo,
Deus sabe todas as coisas por causa da sua onisciência, não muitas vezes porque Ele tenha decidido que as coisas tivessem de ser assim, mas porque Ele dá liberdade a cada um dos homens de fazer o que quer, mas Ele já sabe o que cada um fará por causa da sua onisciência. Por outro lado, por causa da sua soberania, Deus pode decidir quem vai ser bom e quem vai ser mau. Ele pode. Deus pode decidir o que vai ser uma coisa e o que vai ser outra. É o que Paulo está a dizer. Na lei da primogenitura, Deus poderia escolher Esaú para que fosse o patriarca, mas Deus não escolheu Esaú. Deus escolheu Jacó. Deus poderia ter escolhido Ismael, mas Deus escolheu Isaac. Se nós mesmos os homens, meu irmão, minha irmã, reflita comigo, quantas vezes você já tomou uma decisão e as pessoas te questionaram e você respondeu o quê? Tal como eu, você respondeu o seguinte: a vida é minha, eu sei o que faço da minha vida, eu é que tomo as minhas decisões e ninguém pode mandar nas minhas decisões. Lembra? Eu já fiz isso várias vezes e continuarei fazendo, porque isso é a minha decisão e eu tenho a liberdade de escolha, já que ninguém vai fazer nada por mim. Eu terei que fazer as coisas, por exemplo, tal como você. Então imagina, se nós, sendo imperfeitos, temos a liberdade de fazer o que quiser com as nossas decisões, imagina Deus, o Todo-Poderoso, ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Ele é o Senhor. Ele é soberano para fazer o que lhe apraz, Ele é soberano para fazer o que quiser e ninguém pode questioná-lo a respeito. Logo, vamos aceitar a vontade de Deus como ela é, porque até onde sei, ela é boa, perfeita e agradável, e ela sempre nos dá aquilo que na verdade nós esperamos e precisamos. Para terminar, do versículo 30 ao 33, nós introduzimos o seguinte tema: Cristo Jesus, a grande pedra de tropeço. Por quê? Agora sim, eu me posso explicar do porquê da grande tristeza de Paulo. Os irmãos judeus esperavam pela reconciliação, pela restauração que o Messias traria, mas o que eles não sabiam é como Deus traria o Messias ao mundo. Eles não sabiam porque não queriam, porque Isaías profetizou lá em Isaías 9:6: um menino nos nasceu. Quem nos nasceu? Um menino? Maria. Um filho se nos deu. Quem nos deu? Um filho? Deus. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas o que é que acontece? Os nossos irmãos entenderam que o Messias viria pelas nuvens com poder e grande glória, e todo olho o veria, e ele acabaria com o Império Romano, acabaria com todos os gentios e reinaria sobre Jerusalém. Não é dessa forma que a Bíblia descrevia a vinda do Messias, mas os irmãos não queriam nem saber. Por isso questionavam: esse é filho de José, filho de Maria, conhecemos seus irmãos, como é que vocês vão dizer que esse é filho de Deus? E isso nos traz uma lição poderosa. Meu irmão, quando você faz uma oração a pedir alguma coisa a Deus, creia no seguinte: você pediu alguma coisa que você quer, mas Deus é poderoso e te ama, vai te dar aquilo que você precisa. E muitas vezes pedimos aquilo que realmente precisamos, ou seja, o que queremos realmente precisamos, mas não quer dizer que Deus vai nos responder nos nossos moldes ou na nossa conformidade. Ele sempre vai responder segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque é assim que Deus desenhou que o Messias viesse ao mundo. Os judeus queriam que o Messias viesse ao mundo na forma como desenharam, só que não são eles quem manda, não somos nós quem determina as coisas. A Bíblia declara no livro de Salmos que o Senhor tem estabelecido o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. É Deus quem faz acontecer, é Deus quem determina o que é e o que não é, e pronto. Então, meu irmão, se prepare,
para aceitar a vontade de Deus. Não ore só, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E aceite que a vontade de Deus é o melhor para a tua vida. Então, aqui na verdade a mensagem de hoje nos faz levantar uma súplica. E qual é a súplica? Que hoje possamos orar por todos os nossos irmãos inconversos. Que hoje possamos orar por todos aqueles que ainda resistem à vontade e à bondade de Deus. Para que tal como nós vimos a luz, os nossos irmãos possam também ver a luz. Que a forma como o mundo está caminhado provoque em nós uma tristeza tamanha que nos coloque de joelhos em oração todos os dias na presença de Deus, para que através da nossa oração e súplica, com ação de graça, Ele possa salvar nossos familiares, nossos irmãos. Ele possa ter misericórdia dessa terra e atrair a muitos para o verdadeiro evangelho da paz. Que possa acontecer com todos aqueles na tua família, meu irmão, na tua família, ó meu irmão, aquilo que aconteceu e como Isaías profetizou, que aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que a luz resplandeça sobre a tua família, por todos aqueles que você tem orado na tua família, que ainda não abraçaram o evangelho da paz e por isso não são justificados pela fé. Que a luz resplandeça sobre cada ser humano por quem eu e você possamos orar a partir de hoje para que se salvem. E quanto àqueles nossos irmãos que estão conosco, mas continuam com a mente aquém da vontade de Deus, que o nosso coração não pare de clamar por eles e que nunca tenhamos prazer na queda dos nossos irmãos. Pelo contrário, uma tristeza santa que nos leva a interceder pelos nossos irmãos. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo, e possa abrir-te os olhos para que Cristo não seja um tropeço para ti. Por que que Cristo era um tropeço para os nossos irmãos judeus? Cristo era pedra de tropeço porque não há outra forma de se chegar a Deus senão através de Cristo. Então quem não aceitar Cristo vai tropeçar nele, vai cair e será esmagado. Não existe atalho para ter um bom relacionamento com Deus. Não existe outra fórmula. É um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Deus te abençoe e te guarde e te dê a graça da redenção, e você seja justificado pela fé. Cresça, viva, dependa e repouse na fé, porque Deus vai te mostrar a sua boa, perfeita e agradável vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo.